Vocês vêm gostando bastante, né, dessa relação da leitura emocional em relação aos problemas de saúde do corpo, as dores. Tenho recebido bastante mensagem a respeito. Eu recebi uma aqui, ó, do Ismael Amorim. Ele falou assim: um tema legal também seria mudanças na pressão pelo emocional. E eu gostei realmente dessa sugestão. Então eu vou falar hoje para vocês da relação emocional com a pressão alta. E no próximo vídeo eu vou falar da relação emocional com a pressão baixa, porque dá conteúdo para tudo isso, porque realmente a nossa pressão, ela é um termômetro do corpo. Você já parou para observar isso? É sempre interessante a gente entender qual é a função daquele mecanismo do nosso organismo para desmistificar, para parar de ter medo. A pressão não é uma coisa que vem para te assustar, tem pressão alta do nada. Como tudo do corpo, nada vem do nada. Tudo vem de uma consequência da integração entre o corpo, a mente e as emoções. Essa tríade, corpo, mente e emoções, ela é a causadora do resultado final que aparece aí no seu corpo, através de um sintoma, seja ele qual for, inclusive a pressão, a oscilação da pressão. Então você pode perceber que é bastante comum a pessoa ter pressão alta bem na hora que vai lá no médico, né? Ela tem uma preocupação tão grande com a sua própria saúde que só de pensar de ir no médico já fica toda ansiosa. Ai, será que vão descobrir alguma coisa no meu corpo que eu não estou sabendo? Pronto, esse sentimento, esse pensamento se traduzem numa pressão alta naquele momento. E aí aquela coisa, bem na hora que você vai no médico, é quando a sua pressão está alta. Ou quando você tem aí um problema, uma questão para resolver, uma fase da vida que está mais difícil, você está com um problema que você não está conseguindo lidar com ele, uma questão emocional difícil. Qual é a tendência? É que nessa fase a sua pressão oscile, que ela de fato aumente. É muito comum, porque lembra, a pressão ela é um termômetro que mostra como está esse conjunto. Como estão as minhas emoções e os meus pensamentos? Então, passa a mudar a sua leitura. Quando você perceber, for lá, aferir a sua pressão e ela estiver alta, pare e pense, bom, o que é que está aqui dentro que está em ebulição, que está aumentando essa minha pressão interna? O que está fazendo de mim uma panelinha de pressão? Porque é isso que está acontecendo, uma panelinha de pressão. E aí você entendendo, você pode corrigir esses pensamentos com as técnicas que eu ensino por aqui. Você pode fazer exercícios respiratórios para relaxar, diminuir essa aceleração interna, reduzir o seu batimento cardíaco, reduzir a sua pressão arterial. Você é capaz, você mesmo é capaz de, com a técnica certa, simplesmente mudar o seu estado interno, mudar o estado interno da sua pressão. E partindo dessa leitura, para muitos casos não é nem necessário o uso do remédio. Você acredita nisso? Ainda recente eu estive vendo um vídeo de um médico, bem interessante, ele falando exatamente isso, do risco que se corre nos pronto-socorros, né? Os próprios médicos erram muito em, ao chegar lá, a pessoa está com a pressão alta, já dá remédio para a pressão e às vezes não precisa. É uma alteração momentânea, fruto de um estado emocional. Inclusive ele cita, muitas vezes relacionado ao próprio estado de ansiedade. A ansiedade, o que ela é? Ela é um estado de alerta. O estado de alerta faz tudo funcionar mais rápido dentro do nosso organismo. Consequentemente, aumenta a pressão. Não quer dizer que você é uma pessoa que tem pressão alta, que vai ter que tratar isso o resto da sua vida. Momentaneamente, a sua pressão está alterada em função do seu estado interno. Entendendo isso, você vai se livrando desses conceitos de massa de que tudo precisa de remédio, de qualquer oscilação de pressão. Ai meu Deus, eu tenho pressão alta. A partir do momento que você disse isso, ai meu Deus, eu tenho pressão alta, ou que algum médico ali, por engano, falou para você, você tem pressão alta, ao invés de dizer você está neste momento com pressão alta, com a sua pressão alterada, vamos acompanhar por um período, vamos fazer exames para ver se de fato a sua pressão na maior parte do tempo se mantém alta. Então, quando você recebe esse diagnóstico, você tem pressão alta, pronto, você determinou isso dentro da mente, você criou um condicionamento mental, uma crença. E aí, a partir disso, a probabilidade é realmente muito grande que você desenvolva a pressão alta para o resto dos seus dias. Por quê? Porque a mente manda no corpo. Quando a mente está direcionada, olha, uma pessoa que você confia, um médico, falou para você que você tem pressão alta, pronto, você aceitou, isso virou uma crença e a partir dali o seu corpo vai se comportar a favor, porque lembra, o nosso organismo ele segue o que é dito.
a crença que foi embutida aqui. O organismo não tem opinião própria de dizer, ah, isso é verdade ou não, isso não é verdade. Não cabe a ele só responde aos comandos que recebe. Cabe a você usar a sua parte racional para poder avaliar se faz sentido. Você é uma pessoa que tem pressão alta o tempo todo? Ou momentaneamente você está com pressão alta? Você fez exames? Checou se de fato você com frequência tem tido? Ainda assim, se você faz um exame numa fase de uma crise emocional intensa, a probabilidade é que você apresente pressão alta constante. Não quer dizer que seja uma pessoa que vai ter o resto da vida. Mas aí cabe a cada um fazer suas avaliações e ver o que faz mais sentido. Mas saiba que existe essa possibilidade de leitura e aí você não precisa, então, determinar nada de indefinitivo na sua vida. E qual é o caminho, então? Se a sua pressão tem aumentado frequentemente, observe com o que você tem se preocupado. Normalmente a pessoa que está passando por pressão alta, ela tem uma preocupação, uma pré-ocupação muito grande, ou seja, preocupa-se com o futuro, com aquilo que pode acontecer. E você concorda que esse também é o estado mental de uma pessoa ansiosa? E que esse é o estado mental da maior parte das pessoas? Hoje em dia, a maior parte das pessoas fica o tempo todo se preocupando, se ocupando com as coisas antes que elas aconteçam e sempre pensando no pior cenário, no que de pior pode acontecer. Bom, se fazendo todo esse cenário, o cérebro entende aquilo como uma verdade e algo perigoso, então fica no estado de alerta constante e isso desgasta muito o seu sistema. Por isso a pressão alta é tão perigosa. Ela vem acompanhada desse estado de alerta constante, então o seu corpo está trabalhando ativamente por um longo período, sem pausa, sem descanso adequado e, consequentemente, essa agitação interna tão grande começa a desgastar o seu organismo e pode de fato ser muito perigoso, levando a problemas ainda muito mais sérios. Então, reveja os seus pensamentos constantes, quais têm sido, os seus sentimentos e busque ajuda para isso, para cuidar. Faça terapia, faça acupuntura, faça exercícios de respiração, busque a meditação. São muitos caminhos, muitas possibilidades para você aprender a ter mais autocontrole sobre o seu próprio corpo. E saiba disso, uma técnica adequada de respiração, em alguns minutos você é capaz de baixar a sua pressão. Você tem a capacidade de se curar. Aliás, a cura, ela sempre vem mesmo, é de dentro. Se você gostou desse vídeo, compartilha, vamos distribuir, ajudar a compartilhar boas informações para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente quer bem. Quanto mais pessoas conscientes nesse mundo, conscientes do seu poder de autocura e do seu próprio, da capacidade de se colocar em equilíbrio nesse mundo, mais o nosso mundo vai se tornar um lugar maravilhoso para todo mundo viver em um mundo muito mais equilibrado. Isso começa com a gente, com as nossas atitudes. Então compartilhe aquilo que te faz bem. E curte aqui, comenta também, eu vou gostar muito de saber se você tem passado aí por pressão alta.